A gente vive achando que mudança é maratona, que precisa de anos de luta e sacrifício para virar o jogo. Mas a verdade, meu amigo, é que a transformação pode acontecer num estalo, num clique mental. Já vi gente brilhante, com diplomas de peso, enfiada em trabalhos que odeiam, atolada em dívidas, sem brilho nos olhos. E já vi gente simples, sem curso superior, vivendo a vida dos sonhos, com a conta bancária e a alma cheias. A diferença? Não é o currículo, não. É a programação mental, esse software instalado na nossa cabeça desde antes de nascermos, sem a gente nem saber. Quantas vezes você prometeu mudar de vida e umas semanas depois estava no mesmo lugar, repetindo os mesmos erros? Não é falta de força de vontade, não. É o seu paradigma, esse conjunto de crenças e hábitos que te boicotam no automático. Lembro de quando entendi isso, aos 26 anos, desempregado, sem rumo, perdido. Aí um cara me indicou: pense e enriqueça. Segui à risca como um manual de instruções. Não precisei de anos. Meu primeiro negócio faturou mais de $100 mil no primeiro ano, sem experiência, sem diploma. Por quê? Porque eu reescrevi o meu código. Já parou para pensar que alguém escreveu o script da sua vida antes mesmo de você existir? Seus primeiros medos, sua relação com o dinheiro, seus relacionamentos, sua autoestima, tudo programado antes de você ter consciência, como se alguém tivesse baixado um aplicativo na sua mente e você estivesse usando até hoje, sem nem perceber. O pior: muitas vezes, quem instalou esse programa nem sabia o que estava fazendo, repassando os mesmos padrões limitadores que carregavam. Se você não aprender a mudar esse código, vai continuar repetindo a mesma história. Mas como reprogramar algo que você nem sabia que existia? É simples, mas exige coragem. Primeiro, assuma que sua vida é a consequência direta do seu paradigma, dos seus pensamentos e hábitos automáticos, que controlam 90% das suas decisões. Enquanto você acreditar que sua realidade é fruto do acaso, da sorte ou do azar, nada muda. Quando eu entendi isso, descobri que não precisava de diploma, de aprovação de ninguém. Eu só precisava criar uma nova programação. Me lembro como se fosse hoje. Sentei com uma folha em branco e descrevi a vida que queria, sem me preocupar com o possível ou o realista. Ignorei o que eu sabia fazer ou o que eu tinha. Descrevi detalhadamente o estilo de vida, as viagens, as pessoas, a sensação de paz ao acordar. Ao escrever, você manda uma ordem direta para sua mente. É isso que eu quero, é para lá que vamos. Mas tem um detalhe: escrever e voltar para a mesma rotina não funciona. A partir do momento que você descreve sua vida ideal, cada decisão precisa ser filtrada por essa visão. É como atualizar o sistema operacional do seu celular. De nada adianta instalar a nova versão se você continuar usando aplicativos antigos que já não funcionam. Se sua meta é liberdade financeira, não adianta gastar mais do que ganha ou ficar num emprego que detesta por segurança. O novo código exige novas ações. E aqui está um ponto-chave: mudar a programação mental não é um processo lento. Pode começar agora, neste exato momento. Basta uma mudança de perspectiva, perceber que você está no piloto automático e decidir assumir o controle. Você começa a identificar as crenças que te prendem. Dinheiro é difícil. Quem nasce pobre, morre pobre. São arquivos corrompidos que podem ser apagados. Conheci um empresário que achava que precisava trabalhar 16 horas por dia para ter sucesso. Ele reprogramou essa crença, delegou tarefas, cuidou da saúde e passou a lucrar mais trabalhando menos. Não ficou mais inteligente, só atualizou o software. Você também pode fazer isso. Pegue um papel agora mesmo e escreva sua nova programação. Não tenha medo de ousar. Quanto mais clara e audaciosa a sua visão, mais fácil será para o seu cérebro encontrar o caminho. É como mudar o destino no GPS. Ao colocar um novo destino, ele recalcula a rota automaticamente. E a coisa mais incrível é que no momento em que você decide instalar esse novo software, sua mente e seu comportamento começam a se alinhar e a mudança se torna uma realidade palpável. A maioria das pessoas
Vive como se tivesse todo o tempo do mundo, adiando decisões, deixando os sonhos para um amanhã que nunca chega. Elas acham que têm muito tempo, mas a verdade é que ninguém sabe quanto tempo tem. Podem ser décadas ou minutos. Aprendi isso da pior forma. Tinha um amigo, Bob Yates, um cara que parecia ter a vida inteira pela frente. No dia que fez 16 anos, tirou a carteira de motorista. Pouco tempo depois, num instante, tudo acabou. Um acidente de carro e a vida dele se apagou como uma vela no vento. Se você perguntasse a ele meia hora antes quanto tempo ele achava que tinha, diria 50 anos, pelo menos. Mas ele tinha menos de 30 minutos. Do outro lado, minha avó dizia desde os 60, logo estarei partindo. E repetiu isso por mais de 3 décadas, vivendo até os 94 anos, saudável. Ela achava que tinha pouco tempo, mas tinha muito mais do que imaginava. Essas duas histórias me ensinaram que o tempo é imprevisível. A gente não sabe quanto tempo tem, e por isso cada instante precisa ser vivido com intensidade. Gastar energia remoendo o passado ou se preocupando com o futuro é desperdiçar o único recurso que realmente importa, o presente. O passado não volta, e o futuro depende das suas decisões agora. Cada vez que você adia algo importante, corre o risco de nunca fazer. Muita gente diz, quando eu tiver mais dinheiro, abro meu negócio. Quando os filhos crescerem, cuido de mim. Mas essas condições ideais talvez nunca cheguem. E mesmo que cheguem, o tempo perdido não volta. O que importa não é quando as circunstâncias mudam, mas quando você decide mudar, independente das circunstâncias. Já deixei de agir esperando o momento perfeito. No começo, depois que comecei a ganhar dinheiro, adiava projetos para me preparar melhor, estudar mais. Quando finalmente comecei, percebi que já podia ter feito muito antes. Perdi tempo precioso, não por falta de conhecimento, mas por deixar o presente escapar. O presente é como areia na ampulheta. Se você não usar, desaparece. Se você sabe o que precisa fazer, o momento é agora. Não amanhã, não na segunda, não quando der. É agora. Cada passo que você dá hoje constrói o amanhã que você quer. E cada passo que você não dá te prende no mesmo lugar. Ao agir no presente, sem esperar o cenário ideal, você descobre que muitas dessas condições se criam justamente porque você começou. É como empurrar uma porta pesada. O mais difícil é o primeiro movimento. Depois que ela começa a abrir, o resto flui. Essa decisão de agir agora é o que separa quem vive plenamente de quem só planeja viver. Muita gente acredita que conhecimento é poder, ilusão. Conhecimento é potencial. É como ter um cofre cheio de ouro e nunca usá-lo. Você pode ter livros, cursos, diplomas, mas se não aplicar o que aprendeu, nada muda. Já vi gente com estantes cheias de livros ainda lutando para pagar as contas. E conheci gente com pouca ou nenhuma formação que construiu fortunas porque colocou em prática o pouco que sabia. Pense nos bibliotecários, cercados de informação, mas nem por isso ricos. O valor do conhecimento só aparece quando ele é usado. É como ter a receita de um prato maravilhoso e nunca entrar na cozinha. Fomos treinados a acreditar que acumular informação é suficiente, como se a vida fosse uma prova, onde basta dar as respostas certas. A escola ensina a memorizar, mas raramente a agir. Eu mesmo vivi isso. Quando comecei, não tinha recursos, mas tinha um livro. Pense e enriqueça. E uma decisão. Seguir as instruções. Eu não só li e sublinhei, eu agi. Se o livro dizia para escrever metas, eu escrevia. Se dizia para visualizar, eu visualizava. Se pedia ação, eu agia. A diferença entre saber e fazer mudou o meu jogo. Quantas ideias brilhantes você já teve que nunca saíram do papel? Quantas oportunidades você deixou passar esperando se preparar? Essa espera infinita é um ladrão de sucesso. O medo de errar, a insegurança te paralisam. Mas a verdade libertadora é: você nunca vai estar 100% pronto e não precisa estar. O crescimento vem quando você se move, mesmo sem todas as respostas. Aplicar o que você já sabe imediatamente cria um efeito poderoso. É como plantar uma semente.
Você não precisa conhecer toda a ciência da fotossíntese. Você planta e o crescimento começa. Da mesma forma, ao agir sobre uma ideia, a transformação começa a acontecer e oportunidades surgem. Escolha uma ideia que pode melhorar sua vida e coloque em prática antes do dia acabar. Pode ser algo simples, uma ligação, iniciar um projeto, ter uma conversa. O tamanho não importa, importa o movimento. Ao agir, você manda uma mensagem clara para o seu subconsciente: eu estou no comando. Quando você percebe que a ação é poder, o conhecimento deixa de ser um peso e se torna uma ferramenta. Quanto mais você age, mais confiança você constrói. E essa confiança alimenta novas ações, criando um ciclo transformador. É assim que pessoas comuns alcançam resultados extraordinários, não porque sabem mais, mas porque fazem mais com o que sabem. Você já reparou que a gente passa a maior parte do tempo com um pequeno grupo de pessoas e que, sem perceber, começamos a pensar, falar e agir como elas? Não é coincidência, é influência ambiental. Seu círculo social é uma estação de rádio. Você sintoniza a mesma frequência. Se quer ouvir outra música, precisa mudar de estação. Se quer outro resultado, precisa mudar as pessoas que te influenciam. Vivi isso claramente quando comecei a mudar financeiramente. No começo, estava cercado de gente que não tinha mentalidade de crescimento. Gente boa, mas que acreditava que o importante é um emprego estável ou que dinheiro é difícil. Essas ideias me puxavam para baixo, como âncoras invisíveis. Percebi que, para crescer, precisava estar perto de quem pensava grande, via oportunidades onde os outros viam problemas. Quando mudei meu círculo, tudo mudou. Comecei a me conectar com empreendedores, investidores, gente que não reclamava das dificuldades, mas falava de soluções. Em pouco tempo, minha empresa expandiu para várias cidades, até Londres. Não só pelos contatos, mas pela mudança na minha forma de pensar. Estar perto de quem já vive o que você quer viver força sua mente a se ajustar. Essa influência funciona nos dois sentidos. Se você convive com pessoas que reclamam, tem medo de arriscar, vivem na escassez, vai acabar adotando os mesmos padrões. Não importa o quanto você diga que pensa diferente, o ambiente sempre deixa marcas. É como colocar um peixe saudável num aquário sujo. Não estou dizendo para abandonar todo mundo. O que quero é que você entenda. Se quer resultados diferentes, precisa aumentar sua exposição a pessoas que já estão onde você quer chegar. Mentoria, eventos, conexões online. Hoje, com a internet, é fácil acessar a mentalidade de grandes líderes. Lembro de um empresário preso ao mesmo faturamento por anos. Sua rede de contatos era formada por pessoas no mesmo nível ou abaixo. Não havia estímulo para pensar maior. Em poucos meses, ao entrar num grupo de negócios com gente mais experiente, o jogo mudou. Não por alguma técnica miraculosa, mas por expandir sua visão de si mesmo. Pergunte-se: as 5 pessoas com quem você mais convive vivem o que você quer viver? Tem a mentalidade que você precisa? Se não, ajuste sua frequência. Seu círculo social pode ser a ponte para o próximo nível ou a prisão que te mantém no mesmo lugar. A escolha é sua. As pessoas passam a vida procurando a estratégia certa, o plano perfeito, o método mágico. Investem tempo e energia no como, e quase nunca no quem elas precisam ser para fazer o plano funcionar. Aí está o erro. Sucesso não é ter uma estratégia impecável, é ter a mentalidade certa para aplicar qualquer estratégia com consistência e confiança. Aprendi que sucesso é 95% mentalidade e 5% estratégia. A maioria inverte essa equação. Já conquistei resultados sem entender exatamente por quê. Quando comecei a ganhar muito dinheiro, não foi por sorte, mas também não foi porque era excepcionalmente inteligente. Eu não era. Então, o que explicava? Foi só quando comecei a estudar profundamente a mente que percebi que, intuitivamente, já havia adotado uma mentalidade alinhada com a prosperidade, mesmo sem entender o processo. Eu me via como alguém capaz, acreditava que podia conseguir
e agia como tal. A estratégia era importante, mas só funcionava porque eu acreditava nela e, mais importante, em mim. Sua mentalidade age como um filtro. Define como você interpreta oportunidades, reage a desafios e o tipo de resultado que considera possível. Duas pessoas podem ter acesso ao mesmo método, e uma prospera enquanto a outra fracassa. Não é porque o método funcionou para um e não para o outro, mas porque a mentalidade de um estava preparada para extrair o máximo, enquanto a do outro estava sabotando cada passo. Eu proponho um desafio. Durante 24 horas, comporte-se exatamente como a pessoa que você quer ser. Pense, fale, tome decisões como ela. Se você quer ser um líder confiante, pergunte: o que um líder confiante faria? Se quer liberdade financeira, pergunte: essa escolha me aproxima ou me afasta? Em um único dia, você percebe quantas decisões automáticas toma com base em seu paradigma atual e entende por que ainda não está vivendo a vida que deseja. Lembro de um momento em Londres viajando o mundo com dinheiro para gastar, mas percebi que não estava sendo responsável financeiramente. Foi um choque. Não bastava ganhar muito. Eu precisava pensar e agir como alguém que sabia administrar muito. Isso mudou minha relação com o dinheiro e fez meu patrimônio crescer consistentemente. Quando você internaliza que sucesso é um estado mental, percebe que não existe atalho externo que compense uma mente desalinhada. Você pode copiar a estratégia de alguém e ainda assim fracassar se não ajustar como você se vê, se comporta e reage ao mundo. A gente vive se enrolando em planos mirabolantes, esperando a hora perfeita que nunca chega. Mas a verdade é que o sucesso não cai do céu. Ele é construído tijolo a tijolo, mesmo que esses tijolos sejam meio tortas e descascados. Antes de sonhar com o castelo, pergunte-se: essa minha vida está combinando com meus sonhos? Minha rotina reflete quem eu quero ser? Se a resposta for não, a transformação começa aí, e não em mais um curso online mágico. A pior das pragas para a ambição, a desculpa pronta. A mente é uma fábrica de justificativas. Tá muito complicado agora. Preciso de mais experiência. Vou começar quando tiver mais dinheiro. Parece até inteligente, mas são travas disfarçadas de bom senso. Já passei por isso, acredite. Quando resolvi mudar de vida não tinha nada, diploma, grana, nada. Se tivesse esperado as condições perfeitas, estaria até hoje no mesmo lugar. A vida real não funciona em manual de instruções. A gente aprende nadando na correnteza, não esperando a água ficar morna e calma. Começar o meu primeiro negócio foi um salto no escuro, dúvidas a mais que certezas. Mas a gente vai resolvendo, passo a passo, um problema de cada vez. Se eu esperasse saber tudo, nunca teria começado. A verdade é que enquanto você fica na dúvida, outros estão fazendo acontecer, colhendo os frutos, mesmo que meio amargos. O mundo não premia a teoria, mas a prática. Você vê gente menos preparada fazendo coisas incríveis. Não é mágica, é ação. Um plano mediano executado vale mais que um plano perfeito guardado na gaveta. Conheci um cara com uma ideia genial, mas que ficou anos esperando juntar dinheiro. Resultado? Ainda no mesmo emprego com a mesma ideia, sem resultado. Enquanto isso, outro lançou algo parecido e virou milionário. A diferença? Ele começou. O que você está esperando? Um projeto? Uma mudança de carreira? Uma decisão pessoal? O que você pode fazer hoje, com o que você tem para dar o primeiro passo? Não importa o tamanho, um passo só já abre um mundo de possibilidades. É como acender uma luz no escuro. Você não vê o caminho inteiro, mas o suficiente para seguir em frente. E a cada passo, mais luz aparece. A transformação não acontece quando tudo fica perfeito, mas quando você decide parar de esperar. Essa decisão separa quem transforma a vida em meses de quem passa anos sonhando. Então pare de procurar desculpas e procure razões para agir. A principal, o tempo perdido não volta. Chega uma hora que a gente precisa parar de querer controlar tudo e focar no que está ao nosso alcance. Muita gente se desgasta querendo mudar o mundo lá fora. A economia, a opinião dos outros, a família. É querer consertar o planeta antes de cuidar de si. Receita para a frustração garantida.
A gente só controla 3 coisas: nossos pensamentos, sentimentos e ações. O resto está além do nosso alcance. Quando eu entendi isso, tudo ficou mais fácil. Mesmo com o meu negócio crescendo, eu me estressava com coisas externas, concorrência, mercado. Queria controlar tudo, e isso me esgotava, até que percebi. Enquanto me preocupava com o incontrolável, deixava de agir no que eu podia controlar. Parei de tentar prever o futuro e foquei em melhorar as minhas decisões, fortalecer a minha equipe e manter o foco. Os resultados decolaram. A vida é cheia de imprevistos. Quando eles surgirem, reclamar não vai mudar nada. Sua única escolha é como você vai reagir. Essa reação pode te levar à solução ou te afundar. Já vi gente talentosa perder oportunidades por não aceitar essa realidade. Um cara tinha um negócio incrível, mas perdia tempo reclamando de impostos ao invés de inovar. Enquanto esperava a situação melhorar, um concorrente lançou algo melhor e roubou seus clientes. Não foi falta de capacidade, foi falta de foco no que podia ser feito. Faça um teste. Na próxima semana, sempre que algo te incomodar, pergunte: isso está sob meu controle? Se não, esquece. Se sim, haja. Simples, mas transformador. Você para de lutar batalhas perdidas e investe sua energia onde realmente importa. A vida fica mais leve quando você deixa de lutar contra a maré e aprende a navegar. Muitas vezes, o vento não precisa mudar. Você é quem precisa ajustar as velas. É a diferença entre reagir ao mundo ou construir o seu próprio caminho. Comece pequeno, mas comece. Você vai ver a diferença. Se você quer ir mais fundo nessa jornada e melhorar ainda mais, assista ao vídeo que está na tela. Obrigado pela presença e até o próximo.